para mergulhar nessa palavra, né, diariamente, ir para a palavra diariamente. Então, a ideia desse seminário, se terminar o seminário, você sair desse seminário com mais paixão pela palavra de Deus, eu creio que já cumpriu o papel, né, desse tempo junto, mais paixão pela palavra de Deus. Então, a Bíblia deve ser o nosso alicerce para tudo, né? Ela tem que ser o fundamento para toda a nossa discussão, toda a nossa conversa, nosso diálogo, toda a nossa fundamentação, ela deve ser a Bíblia, ela deve ser o nosso alicerce. Aí nós tivemos em 1500, na nossa história, né, nós conhecemos a reforma protestante, veio sendo trabalhada, na verdade, várias reformas veio acontecendo, né, nesse período, pequena, mas a que nós conhecemos está 1517, com esses reformadores mais conhecidos. Então, só para te trazer uma ideia, né, nós comemoramos recém, né, 2017, os 500 anos da reforma, que era essa a ideia. Muita gente pagou com a vida, muita gente morreu, derramou sangue, foi queimado, porque eles queriam colocar a palavra de Deus na mão do povo. Era essa a intenção. Traduzir a Bíblia, colocar a Bíblia na mão do camponês, não ficar só lá com o grupo de sacerdotes, e a Bíblia ainda era em latim, uma língua que foi se perdendo. Então, o povo não tinha acesso às escrituras. Então, esse era o desafio, colocar a Bíblia na mão do povo. E hoje nós temos, né? Nós temos o privilégio de ter essa Bíblia na nossa língua, na nossa mão, né? De diversas formas, muitas traduções, e nós não podemos perder isso para os nossos dias. Então, nós vamos entrar um pouco naquilo que é a ideia do método, né? do método indutivo para nós, com essa palavra no coração, o quanto amo a tua lei. Ela é a meditação todo dia, né? A minha meditação de todo dia, Salmo 119, 97. Né? Esse salmo é dedicado à palavra de Deus. Né? O maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia é dedicado exatamente à palavra de Deus. Então, vamos deixar o Espírito Santo gerar isso no nosso coração, né? Essa paixão pelas Escrituras. Né? Então, algumas ajudas práticas para você estudar a Bíblia, só pensando nisso, porque muitas pessoas desistem de meditar na palavra, de buscar. Não é que eu estou dizendo que pessoas têm que ir para seminários teológicos, muito pelo contrário, é assim, alguns dos pastores, aqueles que têm um chamado, é muito bom para isso. Mas o crente do dia a dia, mesmo que ele não vá para um seminário, mas ele tem que cultivar essa paixão pelas escrituras. Agora, por que muitos desistem? Porque dá trabalho. Tudo que você quer fazer, você quer conhecer, exige uma certa disciplina e dá um pouco de trabalho. Então, você precisa ter um pouco de planejamento. Nos nossos dias hoje, nós temos essa facilidade da tecnologia, nós podemos ter muitas informações, mas eu estou percebendo nesse tempo de quarentena o universo de oportunidades que tem, mas se nós não formos disciplinados, podemos nos perder nisso. Se nós não formos diligentes, nós nos perdemos no meio de muita coisa. Então, planeje, né? Planeje um programa de estudo. Você está começando esse seminário, planeje o seu tempo de estudo. Né? Estabeleça uma rotina. Nós estamos ouvindo isso diariamente agora, né? No tempo da quarentena, quem está estudando à distância. Minha filha que está no ensino médio teve que agora estar fazendo tudo online, mas o colégio está colocando, mantém a rotina, levanta no mesmo horário, como se estivesse indo para a sala de aula. É importante ter uma rotina. Então, aproveita o seu tempo com sabedoria. É difícil, às vezes, né,
cair essa ficha. Eu estava conversando com um rapaz esses dias e ele falou de muitas coisas que ele queria ter feito, ele usou a expressão, falou, a janela já fechou, não dá mais. E é interessante isso, porque se todos nós formos honestos, nós vamos olhar para algumas coisas na nossa vida que você descobre, a janela já fechou, né? Você poderia ter feito e não fez, e agora não dá mais para fazer. Então, o tempo, ele realmente vai passando e nós precisamos usar com sabedoria. Então, você pode olhar atrás e falar, eu poderia ter feito isso, já não dá mais. Então, temos que aproveitar a janela aberta e usar o tempo com sabedoria. Então, o tempo, essa matéria, nesses pontos, eu uso alguma coisa para o estudante que está estudando a Bíblia de forma na nossa escola presencial, que é bem puxado, então tenho que dizer para ele, faça pausa para descansar também, né? Então, lembre-se que esse é um estudo individual. Quando nós vamos tratar do método indutivo, não é muito em equipe. É aquilo que Deus está mostrando para você, é aquilo que você descobre com Ele, no trono dEle. Na verdade, nem devíamos dizer assim, vou ler a palavra de Deus, eu vou me encontrar com Deus, eu vou me relacionar com a palavra, porque a palavra de Deus, ela não está desassociada da pessoa de Deus. Então, a diferença é esse encontro com a palavra. E deve ser individual. Não que você não vai compartilhar o que Deus está fazendo, mas não dá o privilégio de descobrir com o Espírito Santo nas Escrituras para outra pessoa. Não dá esse privilégio para nenhum outro professor, para nenhum outro mestre. Então, o privilégio é teu, de ir lá e descobrir as verdades nas Escrituras. Então, no método indutivo, a ênfase não está no professor, não está no mestre, naquele que ensina, mas nas descobertas que você faz como indivíduo quando você observa. É interessante quando você observa a palavra de Deus e por mais que você tenha lido, por mais que você tenha estudado, você chega em algum ponto, aquilo é como se fosse novo para você. Você está descobrindo aquilo como uma novidade. É muito interessante isso. Então, esse privilégio é teu. Eu vou... se você tem alguma pergunta, vai pensando aí, anotando. Eu vou dar uma pausazinha daqui a pouco para podermos discutir um pouco mais. Eu só vou avançar um pouquinho. Se você tem alguma pergunta, anota aí num cantinho e já nós vamos poder também ver qual seria a dúvida. Então, pensando bem, como Deus revelou a verdade dele, como Deus trabalhou para revelar a verdade de quem ele é. Então, nós precisamos entender o que e o como na comunicação, né, humana, e aí vamos entender como Deus trabalhou. Nós temos o verbo vivo. Jesus, ele estava com Deus, ele era Deus, antes mesmo da palavra escrita. Então, ele já era, né? Então, ele é alguém eterno. O verbo se encarnou. Então, nós temos o verbo vivo antes da escrita, antes de existir letra. Jesus já existia, ele sempre existiu. E aí nós temos, então, o verbo escrito. É a maneira como Deus usou para comunicar essa verdade dele conosco. É a maneira como ele usou para se revelar a nós, através da palavra dele. Então, a palavra dele, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. A Bíblia não é um livro qualquer, é a maneira como Deus escolheu para se revelar a nós. O que ela não é? Então, vamos começar pensando na Bíblia, que vai ser a nossa ferramenta, é o coração do nosso estudo, o que a Bíblia não é para nós. Então, ela não é um tratado de teologia sistemática. Então, quando nós vamos para a Bíblia, ela não é
escrita de forma sistemática. Então, você não vai achar ali, de forma sistemática, um estudo sobre oração. É, um es- Ela fala sobre oração, né? Nós vamos descobrir muito sobre oração na Bíblia, mas você não encontra assim, um estudo seguindo sistematicamente, ponto a ponto, sobre oração, porque esse não era o propósito de quando Deus comunicou e escreveu a Bíblia. Então, ela não foi escrita de uma forma sistemática. Então, isso às vezes nos dificulta, porque nós vamos para a Bíblia com aquela ideia de que ela é de uma forma sistemática. Ela não foi. Ela foi escrita ao longo de muitos anos, ela levou cerca de 1.600 anos para ser composta, com muitos autores diferentes, com épocas diferentes que eles estavam. Então, num contextos diferentes, ela é uma história que começa e ela segue. E dentro dessa história vai se revelando a pessoa de Deus, o caráter dele, a vontade dele, mas não é de forma sistemática. Também não é um compêndio de verdades temáticas. Às vezes a gente quer ir para a Bíblia e achar assim, como uma concordância, né? Como ela deveria ter um tema para nós, sobre amor. Então, ela não escreveu assim esse tema seguindo sobre amor. Ela vai revelar o amor, mas não é em temas específicos. Nós estamos acostumados, na maioria das vezes, a estudar assim, né? Pegamos uma concordância, eu quero um tema, eu busco aquele tema e eu vou seguindo aquele tema para as escrituras, né? E essa, assim, é, você pode ser usado, mas depois que a pessoa tem um bom conhecimento da escritura toda, como ela é, a história como Deus fez, para não ficarmos tentando defender um tema fora de um contexto geral. A Bíblia também não é uma coleção de capítulos e versículos. Ela não foi composta dessa maneira. Então, capítulos e versículos já vem muito próximo da nossa época, já para a Idade Média, quando viram a necessidade de facilitar a nossa busca, o nosso estudo, introduzir capítulos e versículos. E é uma bênção para nós, capítulos e versículos. Mas ela não foi escrita assim. Então, ela não tinha capítulos e versículos. Então, muitas vezes, os capítulos e versículos já é uma autores que acabaram colocando capítulos e versículos, não foram a parte inspirada quando o autor escreveu as escrituras. Então, se ela não é isto, e é claro, eu estou dando um resumo para vocês, né? Tem muita coisa que nós poderíamos avançar bem mais discutindo aqui. Se ela não é isto, então o que será que a Bíblia é? Então, entendendo aqui, nós temos o verbo vivo, Jesus é a palavra perfeita, né? As introduções que eu gosto, que fala muito disso, nós temos no livro de Hebreus, né? No primeiro capítulo, os primeiros 3 versículos, o autor faz uma introdução tremenda falando sobre que ele criou tudo, ele sustenta o universo pelas suas mãos. E aí ele fala, falou pelos profetas e nos últimos dias falou pelo o Filho, mostra aquele que já existia e que encarnou e se tornou a palavra viva. E aí nós temos a introdução do Evangelho de João, primeiro capítulo de João, falando sobre o verbo que já existia. Nós temos a primeira carta de João, que é interessante, que o João vai mostrar quem ele era e vai mostrar a humanidade de Jesus, e falando, nós convivemos com ele, nós tocamos, nós vimos, nós testemunhamos. Então, essa é a parte do verbo que se encarnou e se tornou essa palavra para nós. Então, a Bíblia, ela é, e isso provavelmente então você já conhece, ela é uma biblioteca, né? Ela não é um livro, ela tem 66 livros, né? Então ela envolve história, ela envolve poesia, ela envolve profecia, está
dividido em cartas, nós temos as cartas do Novo Testamento. Agora, tudo isto, a Bíblia levou um certo tempo para ser acomodada dessa forma como nós temos hoje, estruturada, mas também ela não foi estruturada assim, né? A Bíblia foi sendo escrita ao longo do tempo, então a Bíblia que nós temos hoje, ela não está em ordem cronológica, você já deve ter descoberto isto, e ela foi arranjada desta forma, né? Colocando com os livros históricos, começando lá com a história onde você tem as leis de Moisés, vai seguindo com os livros proféticos, nós temos livros poéticos, então isso é estruturado muito depois que a Bíblia foi escrita. Agora, quando você olha para essa estante, você tem esse desafio, né, de vários livros. Então você vai pensar em livros, mas não é um desafio assim. Muitos crentes não leem a Bíblia, né? Tem estatísticas, são poucos crentes que leem, poucos crentes que leem o Novo Testamento. E alguns chegam a falar assim: se você lê 3 capítulos por dia, você pode ler a Bíblia toda em um ano. Isso não encoraja ninguém. Quem quer pegar um livro que leva um ano para ler? Então eu diria assim, você pode ler a Bíblia toda em 80 e poucas horas, né? 82 horas, 85 horas, é a média para se ler. Então você não precisa gastar um ano para ler a Bíblia, você pode começar a ler a Bíblia e ler ela toda assim, em 3, 4 meses. Não precisa gastar um ano para ler a Bíblia toda. As pessoas às vezes fazem hoje maratona para assistir séries, né? Quando sai assim, um maratonar para assistir séries e passa a noite toda assistindo séries. Então pode fazer isso com a Bíblia também, né? E você pode ler a Bíblia em pouco tempo. Não precisa esperar um ano, mas essa é a estrutura que nós temos da Bíblia, então, nos nossos dias. Você vai pensar em livros. Então, a reformular o nosso modo de pensar, né? Então, reformular como nós estudamos a palavra de Deus. Pense em livros, né? Não pense assim num único livro. Pense que são vários livros escritos em épocas diferentes, em contextos diferentes. É claro que no final das contas o autor divino é o mesmo, ele não mudou, mas ele usou homens em diferentes épocas. Então, esses livros têm contexto, né? Então, vamos ter que pedir fome e sede, né, para estudarmos a palavra, como o Salmo 42 diz, assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro. E é um salmo falando sobre fome de Deus e da palavra de Deus, né? Esse tempo de quarentena é excelente para meditar nestas coisas, né? De Deus separando um tempo para conhecermos mais a Ele. Então, reafirmar nossa necessidade de aprender. A palavra nos confronta e muitas vezes nós vamos ter que deixar mesmo nesse confronto algo que Deus está nos mostrando. Então, pondo de lado as coisas velhas para aprender coisas novas. Mantenha o coração e a mente bem aberta. Nós nunca sabemos tudo. Então, reafirmar nosso compromisso de amarmos, né, no corpo de Cristo. Então, você não estuda a Bíblia para simplesmente discutir, saber mais versículos. Você estuda mesmo para conhecer o caráter de Deus, descobrir quem Ele é, quais são os pensamentos dele naquilo, e isso deve refletir em mais amor com as pessoas que estão no grupo, que estão próximos de você. Então, nós devemos valorizar isto. Por isso, essas dicas para você de estudos da palavra, vale para qualquer um, vale para crianças. Lembro lá na África, minha esposa trabalhando com classe de adolescentes, no desafio de lerem a Bíblia, porque nós cremos nisso. Então, cada grupo de livros que os adolescentes liam, ou cartas, eles ganhavam medalhas. E eles recebiam lá na frente
com os presbíteros da igreja, se os pais estavam junto com os pais. E quando ele terminava o Novo Testamento, ele ganhava um troféu. E eu orientava os pais assim, olha, vai celebrar com o teu filho, faça uma coisa importante com ele. Porque os pais, às vezes, são muito orgulhosos assim dos filhos, de dizer, meu filho estuda no colégio tal, tira tal notas, aí quando o filho sai bem na escola, ganha presente e tudo. E quando a Bíblia? E quando seu filho lê a Bíblia toda? E quando seu filho lê o Novo Testamento? Qual o tipo de honra, qual o tipo de incentivo que ele recebe? Lembro, minha filha tinha 12 anos, ou um pouco menos, ela concluiu a leitura do Novo Testamento. Então, quando ela concluiu o Novo Testamento todo, ela ganhou o troféuzinho dela, eu levei para um restaurante e nós celebramos. Aquele restaurante é só para ir em ocasiões especiais. E eu falei, filha, eu estou muito feliz que você cumpriu esse desafio, você chegou ao final, você leu o Novo Testamento, você está acima da média de muitos crentes que na vida toda não vão ler nem o Novo Testamento, né? Então, ela está trabalhando para concluir o Antigo Testamento. Eu acho que já está demorando demais, já era para ter terminado, né? Vai no passo dela para isso. Mas nós temos que celebrar isso. Sem palavra de Deus, nós não vamos ter discipulado, nós não vamos ter maturidade, nós não vamos ter crescimento. Então, nós precisamos dela. E nós vamos entrar agora assim nas diferença dos métodos. Alguém tem alguma pergunta já ou nós podemos seguir em frente e está bem assim? Não sei se você quer colocar no chat lá, se você já tem alguma pergunta ou podemos seguir. O Rony, dá uma observada no chat para mim, porque eu estou com ele fora da minha tela aqui, não quero tirar a tela. Se alguém tiver alguma pergunta, só escreve lá, eu estou vendo bem o Rony, é só ele me dar um sinal que tem uma pergunta aqui que eu paro. Vamos fazendo assim. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, nem precisa escrever a pergunta, só diz lá, eu tenho uma questão, o Rony lê, ele me dá um sinal ali na tela e eu interrompo, ok? Podemos seguir? Então, vamos lá. Então, a Bíblia não é complicada. Tira isso da cabeça. Muitas pessoas, nós crescemos com isso, dizendo, a Bíblia é um livro complicado, é um livro de muitas leis. A Bíblia não é complicada. E eu até diria assim, a Bíblia é para a criança entender. Os adultos que complicam, os teólogos complicam às vezes, mas a Bíblia ela é descomplicada. Ela nem foi escrita para teólogos mesmo, né? Ela foi escrita para nós, para a gente comum entender a Bíblia. Então, nós temos que nos desintoxicar disso, né? Tirar do nosso pensamento de que a Bíblia é complicada. Então, não é. Nós não entendemos tudo, não. Tem coisas ali que pode fugir ao nosso entendimento, mas nem por isso ela é um livro complicado. Deus não está assim, se escondendo de nós. A Bíblia é algo encorajador, é algo gostoso de ler, quando nós descobrimos a maneira como Deus quer falar conosco. Então, agora, nós temos muitas maneiras assim de estudar a Bíblia. E todas elas têm os seus pontos fortes, pode ter desvantagens. A maioria assim, de nós experimenta o tempo devocional e não é assim errado nisso, até eu encorajo pessoas a continuar fazendo seu tempo devocional. Eu faço o meu tempo devocional, é quando você lê o texto e você deixa ali Deus falar com você, mas você não tem a preocupação de ir para o livro, para o contexto, para entender tudo o que está acontecendo. Então, mas nós não vamos gastar muito tempo falando sobre o devocional, porque esse não é a nossa maneira ainda, mas uma das maneiras é o devocional, não é o nosso foco hoje. Muitas pessoas vão pelo método, ou nem sabe que é um método, mas a maneira dedutiva, né? Você tem uma ideia e você já vai para o texto da Bíblia com a ideia. Então, você vai defender a sua tese, você já tem em mente e você vai buscar passagens
que procuram defender a sua tese. Isso é o método dedutivo. Muitas pessoas fazem isso. Agora, se você não tem um bom conhecimento das Escrituras como um todo, isto pode causar sérios problemas e pode surgir várias heresias nisso. Então, a pessoa já tem uma conclusão e ela vai simplesmente buscar os textos para apoiá-los. Então, ela vai buscando versículos em vários pontos da Bíblia para apoiar a ideia. Então, ela pega de forma fragmentada. E isso pode facilmente ser usado para apoiar erros doutrinários e éticos. Ao longo da história, nós podemos ver muitas pessoas religiosas que usaram a Bíblia para defender suas ideias que eram terríveis para a humanidade. Então, pessoas morreram por causa disso. E tem muitas heresias. Nós não vamos gastar muito tempo nisso, mas não é a maneira que nós queremos falar com vocês durante este seminário, né? De simplesmente ter uma ideia e eu vou para a Bíblia com uma concordância e eu vou simplesmente pegando para apoiar a minha ideia. Então, essa forma, ela funciona desde que a pessoa tenha um bom conhecimento da Bíblia como um todo. Tem alguém até que disse, olha, ninguém estaria apto para interpretar um versículo da Bíblia se ele não conhece a Bíblia como um todo. Então, pensando em interpretar um texto, eu deveria conhecer a Bíblia como um todo. Deveria ter um conhecimento geral dela, que é o nosso desafio nesse tempo no seminário. Então, nós estamos indo aquilo que é o nosso foco, que é o método indutivo. Então, o método indutivo, nós vamos para o texto. E é o texto que nos dá a ideia. É o contrário. Você vai para o texto como se fosse um quadro branco. E o texto é que vai trazer as ideias. Nós vamos descobrir isto lá no texto. Nós nos tornamos ouvintes das Escrituras. E é assim, nós vamos desenvolver relacionamento com a Escritura. O que Deus pensa sobre isso, né? O que está naquele texto? Então, o indutivo tem essa ideia de nos levar a pensar na Bíblia. O texto nos dando a ideia. Então, ele começa com a Bíblia e tenta descobrir o que ela tem para dizer por si mesma. Então, eu não estou sugerindo para a Bíblia, ela vai me dizer, eu vou descobrir. Então, ele não começa com as nossas próprias ideias ou com algum material que nos diz o que o livro da Bíblia diz. Então, nós não vamos atrás de comentários bíblicos nesse momento. Os comentários são bons, mas já é alguém que foi lá e ele colocou a ideia dele. Eu posso discordar de comentários bíblicos. Agora, quando eu vou para o texto mesmo e eu sei que o texto está falando, eu não posso discordar do texto bíblico. Então, eu preciso me basear no texto e não naquilo que o livros ou informações fala sobre o texto. Então, a base primeira é o texto. Comentários bíblicos, livros, vai ter o momento, vai ter o papel deles, né? Então, não é aquilo que os outros dizem sobre a Bíblia, é aquilo que eu vou descobrindo sobre a Bíblia. Então, nós vamos aprender a considerar as Escrituras no contexto que ela foi escrita. Então, tem contexto distante da nossa cultura. Pensa bem assim, eu trabalhei anos no Amazonas, mas qual a dificuldade para um tradutor traduzir para uma tribo isolada que Jesus é o pão da vida? A pessoa que nunca viu pão, nunca comeu pão, pão não tem valor nenhum para ele. Ele não sabe nem o que é. Então, como que traduz essa ideia de Jesus é o pão da vida?
né? Então, para o judeu, para a cultura onde Jesus estava, isso tinha um significado. Qualquer judeu entenderia o que era o pão, né? Que era pão. Agora, para um indígena isolado, não tem valor. Então, como nós vamos traduzir isto? Então, nós precisamos entender que existe contextos. Então, qual é o contexto que a Bíblia foi escrita? Certas situações, né? Então, nós precisamos entender o contexto das Escrituras. O alvo é descobrir, não é provar. Quando eu vou com o coração aberto, eu quero descobrir, eu não estou querendo provar nada para ninguém, não é meu alvo, eu quero descobrir, eu não quero gerar a discussão, eu quero cultivar isso no coração, o desejo de descobrir nas Escrituras com o Espírito de Deus. Então, nós fazemos questões quando nós vamos para o texto. Nós perguntamos o que o autor está dizendo, né? O que o autor está dizendo aqui, né? O que Deus está comunicando aqui. E nós começamos a descobrir nas Escrituras. Estou indo um pouco de teoria, mas quando você for para a prática, isso vai ganhando vida para você, vai ficando interessante. E assim, passa para a mente, mas o seu espírito é alimentado. E Deus, assim, é mestre em comunicar com a gente. Ele está falando a todo tempo e nós não podemos perder isso. Meu primeiro meses na Amazônia, quando eu cheguei com a tribo dos índios Palmari, estou lembrando só um exemplo aqui de que pautou muito minha vida, porque logo na primeira noite, eu na aldeia, ao pessoal da equipe, eles ouviram o barulho da onça, né? Assim, que estava perto. Aí eles falaram, você ouviu, Paulo, a onça à noite? Eu não tinha escutado, porque eu estava cansado, dormi. Aí na noite seguinte, com medo, aí eu fiquei acordado, e a casa era assim, de palha, aberta, nós dormíamos na rede, e de madrugada eu ouvi o barulho da onça, e eu pensei, olha, essa onça vai entrar, ela vai me comer, ela vai entrar aqui. Fiquei apavorado, né? Eu nunca tinha estado numa realidade como aquela, com 20 anos de idade ainda. Mas na aldeia tinha um homem que ele chamava Bacalau. Era um índio cego e com problemas mentais. Então ele era assim o espetáculo da aldeia, as crianças riam dele, ele era daquela pessoa que às vezes pegava uma latinha vazia, como uma latinha de leite, colocava no ouvido, saía batendo pela aldeia para ver o barulho. Mas ele já conhecia Jesus, e de madrugada ele sempre ia orar. Tinha uma casinha de palha e ele ia lá de madrugada, cego, ia orar. Nessa madrugada eu estava com medo da onça, aí eu ouvi o barulho, eu corri e fui lá perto do Bacalau e fiquei lá. Ele orou, cantou. Aí eu perguntei, Bacalau, a onça vem assim na aldeia, ela come a gente, ela pode vir? Aí ele falou, irmão, quem criou todos esses bichos da mata? E ele foi me dizendo uma lista de animais que eu nem sabia que existia, né? A onça, e deu o nome de animais. Aí eu falei, foi Deus, Bacalau. Ele disse, então, irmão, ela só come a gente se Deus deixar. E ele falou, e tem mais, irmãos. Se a onça vir aqui, ela me comer, ela come minha carne, mas meu espírito está lá na glória com Jesus. E vocês sabem qual era o problema aí, meus irmãos? O grande problema é que eu que era um missionário. Eu que estava ali, né, para ensinar Bíblia, para ensinar teologia para aquele povo, e agora eu estava sendo ensinado por um índio cego e com problemas mentais. E um dia Deus falou comigo, o Bacalau me ama de todo o entendimento. E eu fiquei pensando nesse versículo, né? Deus podia ter colocado a outra parte do versículo para mim, né? De todo o coração, mas Deus colocou de todo o entendimento.
E eu entendi assim, olha, Deus nunca ia exigir do Bacalhau o entendimento de um grande cientista, mas todo o entendimento do Bacalhau ele usava para amar a Deus. E eu tinha que responder para Deus, será que eu uso meu entendimento para amar a Deus? Todo o entendimento. Eu podia ler a Bíblia, ele não podia. E eu afirmo até hoje que o Bacalhau foi um dos melhores professores de teologia que eu já tive até hoje. Ele já morreu faz muitos anos, mas as verdades que eu aprendi sobre Deus com ele ainda estão muito vivas aqui. Porque Deus trabalha desta forma. Nós traçamos linhas, né, sobre o entendimento de pessoas, Deus não. No final eu descobri que nem era onça, era um macaco chamado guariba, né? Um bugio que faz um barulho nas madrugadas, então não era nem onça, mas a lição ficou forte. Então estou só lembrando de trazer isso para vocês, porque não é simplesmente questão intelectual, não é quem é mais inteligente, quem é mais esperto, é uma disposição de ir para Deus e descobrir, e Ele responde, e Ele fala, e Ele comunica, e a palavra é essa base para nós, para podermos seguir em frente. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Podemos seguir. Tá todo mundo aí, Rony, não perdemos ninguém ainda. É isso mesmo, Paulinho. Tem uma pergunta aqui, se você quiser responder agora ou então depois, você que manda aí. Ok, vamos ver o que é, porque tudo eu posso dar uma paradinha aqui. O Thiago Maia, ele perguntou o seguinte, por que na Bíblia, em ordem cronológica, aquela Bíblia cronológica, ela sempre inicia de Gênesis e não de Jó, tendo em vista que na ordem cronológica, Jó nasceu antes de Moisés? Então, Jó, se nós fôssemos colocar ordem cronológica, a cronologia é algo difícil na Bíblia. Jó deveria ser o primeiro livro da Bíblia, mas nós nem sabemos a autoria. Então, muitas coisas na Bíblia você vai com provavelmente. Então, eu diria, provavelmente Moisés foi o autor do livro de Jó. Mas, como eu não tenho certeza, eu digo provavelmente. Então, determinar certas datas, assim, até nós estamos falando de milhares de anos atrás, ela fica um pouco complicada. Então, nós podemos dizer que aquele pacote ali do Pentateuco e mais o Jó, eles estariam talvez na mesma época. Sem dúvida, o contexto de Jó, da cultura, da forma como ele está sendo apresentado, ele nos remete à época dos patriarcas. Então, o Jó aconteceu numa daquelas épocas dos patriarcas ali naquele contexto, né? Agora, alguns é difícil você posicionar eles no local. Então, eu diria, pensando cronologicamente, Jó deveria ser o primeiro do Antigo Testamento, Neemias deveria ser o último livro, se nós colocamos a Bíblia em ordem cronológica. Mas, mesmo assim, iria ter dificuldade nesse meio para posicionar alguns livros em data certa, como é o próprio caso do Joel, e aí você fica com provavelmente. Então, alguns estudiosos, por questões de preferência, ele vai acabar colocando um pouco antes ou um pouco depois. Aí diria, está errado ou está certo? Não, porque é assim, provável. Então, nós temos que, no método indutivo, caminhar muito nisso. Quando você tem certeza de uma coisa, então você se baseia nela. Quando você não tem total certeza, você diz, é provável, né? Provavelmente foi nesta época. Então, eu estou com você, eu acho que o Jó deveria ser o primeiro, se nós pensamos em ordem cronológica, ou pelo menos ali naquele pacote do Pentateuco,
que está se revelando. Porque o Pentateuco, se você pensa, ele está contando a história de tudo, como Gênesis, né? Mas ele só está sendo escrito quando o povo saiu do Egito. Então, no ano 1400, mais ou menos, né? Antes, né, de Cristo, eles estão no deserto. O Moisés não estava lá quando Deus criou tudo. E Deus está revelando para o Moisés como tudo aconteceu. E muitas dessas coisas eram histórias, né? Assim, muitos desses eventos foi passado de forma oral, tradição oral, e agora o Moisés estava compilando essas histórias e sendo inspirado por Deus para colocar. Mas não é muito fácil, dá para ter uma ideia. Se você olha para o panorama bíblico, dá para ter uma ideia de quando esses eventos aconteceram. 100% de certeza da data é meio difícil ter. Então, eu colocaria o J lá, no começo, entre os patriarcas. Algo mais? Não, Paulo, é só isso mesmo. Vamos seguindo, então. Então, pensando um pouco no que é o estudo indutivo da Bíblia, e vou tentar ser prático com vocês aqui, já mostrando algumas características, vai começar do básico, que é ler a Bíblia. Então, ler a Bíblia e não um livro sobre a Bíblia. Tem muitos pastores que eles vão para seminário, estudiosos, e no seminário eles estudam muitos livros sobre a Bíblia. Mas eu tenho encontrado pastores que eles nunca leram a Bíblia toda. Mas eles sabem discutir muito sobre muitas doutrinas, mas eles não têm a experiência com a Bíblia. E isso é terrível, porque não que está errado ler, eu leio comentários, mas eu não posso ler mais outros livros do que a própria Bíblia. Ela tem que ser o fundamento. Então, é o que a Bíblia diz. Então, fio desta escola, o estudante da Bíblia, ele vai para a Bíblia, ele vai gastar um tempo na Bíblia. Que a Bíblia não diz. Então, pessoas que... e a Bíblia diz. E nem está lá. A Bíblia diz isso. Quando a Bíblia não diz. Então, começa o estudo indutivo, ele vai começar com a Bíblia. Ela é a ferramenta e não é o comentário de alguém, por melhor que ele seja estudioso da Bíblia. Então, ler a Bíblia em contexto. Nós vamos falar um pouco mais sobre isto, mas sabendo, então, a Bíblia tem um contexto. Ela foi escrita dentro de um costume, na sua maioria das vezes, então, está ali dentro do costume dos judeus, da cultura dos judeus, da forma dos judeus pensar, né? Então, ela tinha um contexto de época que ela foi escrita. Então, nós precisamos compreender qual o contexto que ela foi escrita. Então, ajuda a entender o contexto histórico daquela época, como é que a Bíblia foi escrita. Então, é ler dentro do contexto. Não é ficar lendo trechos isolados. Às vezes, o que deixa a Bíblia um tanto chata para ler é quando a pessoa lê um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, ele lê um versículo do Novo, um versículo do Velho, e não faz sentido. Pensa bem se eu te dou um filme longo assim para você ler, para você assistir, e como o filme tem muitas horas, eu corto pedaços. Um filme que é uma trilogia, eles são 3 filmes numa sequência, você não viu ainda. Mas para facilitar, eu pego um pedaço, corto, coloco um pedacinho do filme lá, do terceiro filme, um pedacinho do segundo, 10 minutinhos de um. Aí você começa a assistir um lá do final, depois um do começo, e vê, que coisa mais chata, não faz sentido esse filme. Mas é assim que a maioria dos crentes leem a Bíblia.
eles pegam um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, fora de contexto, e aí não faz sentido, né? Tudo começa a ficar chato mesmo. Então, precisa ser colocada dentro de um contexto, né? Então, ler a Bíblia com os olhos em Deus. Então, o que nós podemos estar descobrindo do caráter de Deus, da pessoa de Deus? E uma coisa para vocês, assim, na Bíblia toda, Deus é o personagem principal. Ele é o protagonista. Então, não é assim, o Moisés lá no Pentateuco, não é o Josué, não vai ser o Samuel depois, não é o rei Davi. O protagonista é Deus. E nós precisamos enxergar a mão dele, o caráter dele por trás dessas histórias da Bíblia, né? Por trás desses eventos da Bíblia acontecendo. Então, precisamos ter os nossos olhos em Deus. O que nós podemos descobrir do caráter de Deus quando nós lemos a Bíblia, né? E a receita é ler, ler e reler a Bíblia. Então, leu toda a Bíblia, começa de novo, lê, relê. Então, não tem conclusão nisso aqui. Você pode ter sua graduação, sua formação num seminário, num curso em teologia, mas você nunca vai ser graduado em saber tudo sobre as Escrituras. Então, é algo, uma profundidade, assim, é inescrutável as descobertas da Bíblia. Então, é ler, reler, continuar lendo. Esta é a receita para continuar lendo a Bíblia, né? Então, não é uma leitura casual. Não é uma coisa assim, quando eu tenho vontade, eu abro aqui, eu leio um pouquinho aqui, depois eu leio. É algo para ser feito com diligência, demanda diligência, demanda tempo, né, para investir nas Escrituras. Eu conheço um missionário na Jocum, um grande estudioso da Bíblia, chamado David Hamilton. Ele costuma fazer essas maratonas de leituras bíblicas, e às vezes ele faz um retiro de uma semana, e ele lê a Bíblia durante o dia e dorme à noite. Uma semana ele lê a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Então, começando, levanta cedo, lê a Bíblia o dia todo, dorme à noite. No outro dia, levanta cedo, lê a Bíblia toda. Então, se ele começa numa segunda, no domingo ele tem terminado de ler a Bíblia toda. Então, tem feito isso como maratona de leitura bíblica. Isso é muito interessante. A palavra de Deus. Sede, né? Busca pela palavra de Deus. O que nós vamos caminhar nesse método indutivo são 3 pilares ou 3 fundamentos. Começa com a observação, depois vai para a interpretação e a aplicação. Nos tornamos ouvintes das Escrituras com isso. Observação é o que o texto diz. Quando você observa o texto, você não está acrescentando, você não muda nada, você não tenta buscar o significado, você tenta ver o que o texto está dizendo. No momento da observação, se o texto está dizendo cavalo branco é cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo... Você não está perguntando o que significa a cor nesse momento. Você está tendo a certeza de que o texto diz, de que está lá. Porque se não estiver lá, você não precisa interpretar. Então, o bom observador, ele vai no texto. Não sei quantos já ouviram, assim, desde a minha conversão, eu escuto histórias como a conversão do apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Atos 9, no caminho de Damasco. E aí, já vi fazendo teatros assim, eu mesmo por um tempo acreditava nisso, que o Paulo tinha caído do cavalo. E a gente fala, o Paulo caiu do cavalo a caminho de Damasco. Mas o texto não tem cavalo lá, né? Diz que ele caiu por terra.
Então, quando eu digo que ele caiu do cavalo, eu acabei de inserir um cavalo naquele texto, porque não tem. Agora, eu posso dizer provavelmente? Eu posso. Eu posso dizer provavelmente ele ia a cavalo. Mas eu não posso dizer que o texto está dizendo que ele estava indo a cavalo, porque o texto não diz isso. Então, aí, eu preciso, nesse momento de observação, observar o que o texto está dizendo. E aí nós compramos muito ideias que nós ouvimos, mas por muitas vezes não ir ler, você compra isso. Eu lembro, eu venho de uma família de tradição católica. Lembro um dia minha mãe falando sobre os 3 reis magos. Aí eu falei, mãe, aí eu estava lendo a Bíblia, e eu falei, mãe, a senhora sabe que a Bíblia não diz que eles eram 3 e nem que eles eram reis. Aí minha mãe falou, como não? Eu sei o nome dos 3. Aí eu falei, não estou dizendo que a senhora não sabe o nome deles, eu estou dizendo que a Bíblia não diz que eles eram 3 e nem que eles eram reis. Mas para muita gente, assim, eram 3. Agora, eu posso falar provavelmente? Eu posso. Quando eu estou olhando para o texto, eu posso dizer provavelmente eram 3, mas eu posso dizer provavelmente eram 12. Por que eu digo que eram 3? Alguns associam que eram 3 porque tinham 3 presentes, era o ouro, incenso e mirra, mas o texto em si não diz que eles eram 3, e nem diz que eles eram reis, diz uns magos do Oriente. Então diz no plural, era mais do que um, com certeza, porque é plural, mas não sabemos. Então são várias coisas assim que às vezes nós tomamos como verdade. Esses são exemplos simples, que não vai afetar muito a doutrina, mas tem outros textos que não está lá e a pessoa cria uma doutrina em cima daquilo. E aí pode ser muito perigoso. Então, observação é o que o texto diz. A interpretação é o que o texto significou para os ouvintes primitivos. Eu vou passar cada ponto desse com vocês. Então, quando você vai interpretar, não é o que o texto significa para mim hoje. É o que o texto significou para aqueles ouvintes naquela época. Um texto não vai significar nada diferente hoje do que aquilo que ele significou 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, 2000 anos atrás. Então, nós vamos pegar as escrituras, é tudo de 2000 anos para trás mesmo. Então, não tem nada que ele não significou naquela época, ou que ele vai significar diferente hoje. Um texto não significa diferente hoje daquilo que ele significou quando foi escrito. Isto pode trazer muitos erros doutrinários, de tentar colocar um outro significado no texto. Por isso que a interpretação ela sempre está no passado, e aí nós vamos precisar do contexto histórico. Agora, a aplicação, sim. A aplicação é para os nossos dias. Como eu posso aplicar esse texto hoje? O que ele significa para a minha vida hoje? Isso, assim, essa aplicação muda com o tempo porque ela está no contexto da minha vida, naquilo que eu estou vivendo no momento. Mas a interpretação não pode ter uma interpretação diferente. Eu sempre vou tentar a mente do autor. Eu vou trabalhar com esses 3 pontos em seguida, e aí, se tiver dúvida, é importante nós entendermos, porque esses 3 pilares é a base para o seu estudo bíblico. Observação, interpretação e aplicação. Os passos básicos no estudo indutivo vai ser orar, ler o livro por inteiro. Então, você não vai começar lendo o livro pedacinho por pedacinho, é aquele livro da Bíblia por inteiro. Então, você vai analisar cada parte. Então, eu não vou falar muito esses pontos agora, porque eu vou te dar de forma prática, só para não te cansar mais do que poderia neste momento. Então, quando você pensa no método indutivo, eu vou fechar já com vocês isso, eu só quero que você leve gravado
isto na tua mente, é como construir uma casa. Ninguém começa a construir a casa do telhado, né? Você não começa a construir a casa do telhado, você começa da parte de baixo, começa do alicerce. E depois você coloca os móveis dentro da casa. Se você comprar os móveis e você não ter uma casa construída, deixar no tempo, é óbvio que esses móveis vão se estragar. Dentro dessa analogia, eu quero pensar com vocês. O primeiro alicerce na construção da casa é a nossa observação. Observação é o alicerce, é o fundamento. Então, ir para a Bíblia e observar bem vai garantir que você construa uma interpretação em cima de uma boa observação. Tentar fazer interpretação sem uma boa observação é uma casa sem alicerce. Ela pode ruir facilmente, ela pode cair, o vento pode derrubar. Então, ela não é uma casa alicerçada sobre a rocha. Depois disto pronto, você faz a aplicação. Você tem um bom alicerce, uma boa interpretação, e aí você aplica. Muitas mensagens que nós ouvimos hoje, a pessoa trabalha, às vezes, só com a aplicação. Ele não fez um bom embasamento nas escrituras, a interpretação foi fraca e ele faz o apelo para aplicar. Só que aí pode ruir as paredes e a aplicação toda fica comprometida. Então, é essa análise que eu quero que você guarde. Observação, interpretação e a aplicação. Assim nós estamos construindo a casa. Só fazer esse exercício com vocês. O que vocês estão vendo nessa tela aí? Dá uma olhadinha na tela. Se é um exercício de observação. Aqui no computador, acho que ele vai ficar bem mais fácil de ver, né? Mas dá para escrever aí na coisa o que vocês estão vendo? Eu não sei, essa é a primeira vez que eu estou dando aula via Zoom. Então, no projetor, na tela, fica mais difícil de ver, né? Então, não sei aqui. Alguém já respondeu aí, Rony? Sim, tem aqui, ó. Um boi, Rosângela, Gabriel, um boi, um bebê, Feto, a Grace, a Nath disse que é um cachorro, Tiago Alves viu um cavalo, Ximene viu uma vaca ou um boi. Então, esse é um exercício de observação, né? Na tela aí do computador, do celular, ficou mais fácil. No projetor demora um certo tempo mais para ver. Essa é um boi, né? Uma vaca, né? Que você está olhando aqui. Então, se prestar bem atenção, vai perceber, né? Os olhos aí, orelhas, o focinho mais aqui embaixo, você está olhando para um boi. Então, quanto mais você observar, mais você vai ter a convicção daquilo que você está vendo. Deixa eu ver essa segunda imagem aqui. O que vocês veem aqui? Deem uma observada e escrevam aí no chat o que vocês estão vendo. Talvez essa seja uma imagem conhecida. Então, o que vocês veem aí? Miriene que viu uma mulher com uma criança. A Gleice viu duas mulheres deitadas. A Nath viu um homem e uma criança. Ximene viu uma mulher e uma criança orando ou rezando. Daniel Dudes viu um leão. Gabriel Prado viu uma mulher e uma criança. Tiago Alves, uma rocha com um lago.
Dona Rosângela viu uma montanha em formato de criança refletindo na água. Renata Paloma, montanha, rio e árvores. Artboard, não entendi. Família Mendes. Na moral, a besta de uma cauda do Gara. Tem zoeira. Não entendi, foi nada aqui agora. Emily viu uma criança, o Alan viu uma rocha, o Lara viu um macaco, esse aqui não sei quem que é, mas viu uma mulher e uma criança orando. Elisângela, uma mulher e uma criança orando. Agora a Lara viu uma mulher. Essa imagem, se você deitar, né, sua perspectiva assim, né, ou virar o monitor do computador ao contrário, ela vai nos dar a imagem de uma mulher e uma criança orando, né? Assim, uma criança pelo menos com as mãos postas, né? Se você deita a perspectiva. Isso também é exercício de observação. Na palavra de Deus é a mesma coisa. Quanto mais você observa, quanto mais você olha, você acaba descobrindo coisas que você não tinha visto. Às vezes, olhar de uma perspectiva diferente na palavra de Deus, você vai descobrindo também algo diferente. Então, isso é exercício de observação. Aqui, o que nós vemos? Rony, nós vamos até 9h30? Isso, Paulinho, até 9h30. Beleza. Escrevam aí o que vocês estão vendo. O Alan Moleto viu vários cavalos, Thiago Alves, cavalos, Meriene, cavalos, família Mendes, cavalos, Gabriel também viu cavalos, a Emily, Kellen também viu cavalos, Ximenes viu 5 cavalos. Gabriel viu cavalos, Gabriel vários na caverna, viu cavalos na caverna. Gabriel Pago, vários na vera, vários na caverna, talvez, né? A Nath viu uma vaca. Rosana viu cavalo. Aqui é de Bari viu cavalo. A Gleice viu 5 cavalos. Daniel Antunes viu só cavalo. Pessoal do cavalo aí. Ninguém viu neve, não. Pedra, só cavalo mesmo. Na tela do computador fica mais fácil, mas vocês têm razão. A foto tem 5 cavalos. Então, o desafio seria olhar e contar os cavalos aqui, né? Então, são 5 cavalos. Vocês responderam bem. Essa imagem, quando projeto na tela de um projetor, com os alunos mais distantes, demora, né? O pessoal vê cachoeira, vê água e tal. Vocês estão bem de observação, né? Então, são cavalos aí. Então, a palavra de Deus é a mesma forma. Esse exercício de observação é ir e ver o que tem lá. E eu vou encerrar com esse slide aqui, só concluindo a parte de observação. Nossa próxima aula nós vamos trabalhar com a parte de interpretação, aplicação e ver alguns contextos, né? Mas observação é o que o texto diz. Ele não determina, né, o que significa. Ele simplesmente procura fatos. Então, essa imagenzinha aí é de um detetive. Ele está procurando evidências. Ele não está procurando o significado ainda. Então, nesse momento, nós sugerimos às pessoas até um código de cores para pintar a Bíblia. De repente, a pessoa descobre, eu não gosto de pintar, eu quero fazer de uma outra forma, e estaria tudo bem. A ideia é que você olhe até que o olhar se torne ver. Porque muitas vezes a pessoa está olhando, mas não está vendo. Então, é observar como um detetive o que está lá no texto, quando a pessoa está indo.
Eu, esses dias, estava surpreso por um texto que eu já passei várias vezes, mas Deus me chamou a atenção numa observação. Lucas 3, 21 a 23, o Lucas está narrando o batismo de Jesus. Mas é interessante que eu não tinha observado que o Lucas diz, estando ele orando, né, Jesus orando, os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele. Eu nunca tinha observado que Jesus estava orando quando ele estava sendo batizado, porque os outros autores do Novo Testamento, eles não observam isso. E Lucas é o único que observou que Jesus estava orando no momento do batismo, né? Uau, não tinha observado isso ainda, né? Então, passando por ali. Então, você observa no texto, pode ter uma cor para a palavra repetida, quando você está indo, você vai colorindo. Você pode ter uma cor só para tempo, todas as expressões que marcam tempo, como está escrito quando, na época tal, no dia tal. É muito importante você conseguir estabelecer o tempo na Bíblia, né? Isso te ajuda muito, porque você consegue pensar qual era o contexto daquela época. Locais. Então, qual é o local? Você pode ter uma cor só para locais geográficos. Se você conseguir observar e tiver no texto tempo e local, aí vai te ajudar bastante na interpretação, porque você sabe a época e você sabe onde. Então, você pode ter um bom contexto histórico para ajudar na interpretação. Você pode observar pessoas, pode ter uma cor de lápis só para pessoas. Você pode ter outra cor só para os nomes divinos ou para pessoas divinas, como Deus, Jesus, Espírito Santo, outra para anjos. Tem pessoas que preferem ter uma cor só para Deus, outra cor só para Jesus, outra cor só para o Espírito Santo. Isso pode mudar de vez em quando você está observando. Por exemplo, recentemente eu estava observando o livro de Romanos, né, que já li, já dei aula muitas vezes, aí resolvi fazer minha observação só onde aparecem as expressões Deus, a palavra de Deus. Então, do livro todo, eu descobri que apenas 5 parágrafos do livro todo não tem a expressão a pessoa de Deus. Ou o Espírito Santo, no Atos dos Apóstolos, você tem uma cor para pintar. Toda vez que aparece a Espírito Santo, e você vai descobrir naquele colorido, e você pode descobrir que Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, de tanta a pessoa do Espírito Santo que aparece ali, né? Então, palavras-chave, né? Pode ter um texto que tem palavras-chave. Ela não é tão repetida, mas ela é uma palavra-chave, como graça, lei ou pecado. Você descobre que alguns livros podem ter aquelas palavras-chave, e aí você tem uma cor. Você pode ter imperativos. Imperativos é aquele comando, faça isto. Ou, na forma negativa, não faça isto. Como revestivos do novo homem, é um imperativo. Então, você pode ter uma cor para pintar palavras repetidas. Então, isso assim pode ser uma lista enorme. À medida que você vai ganhando prática, você pode criar uma lista dessas observações. Então, o que o texto diz, você ainda não está interpretando, está sendo um detetive, você está colhendo evidências. Conectivos são palavras que conectam um parágrafo, uma sentença com outra, né? Exemplos de conectivos, nós temos, isso aqui é aula de Enem, né? Então, quem está estudando para o Enem pode falar, conectivos de tempo é tudo aonde aparece agora, antes, até, depois, adição, propósito, contrastes. Então, essa lista toda está também ali no texto. E ele vai nos ajudar a interpretar. Então, isso ajuda bastante na interpretação. Então, são essas conjunções que vai ligar uma oração, um parágrafo, um momento do texto com o outro. Isso pode ajudar bastante. Mas o que nós queremos aqui é essa ideia do detetive. Você está procurando evidência.
Lembra, assim, quando você assiste esses filmes, tem um crime, logo uma das primeiras coisas que eles fazem é isolar a cena do crime, porque eles não querem que a cena seja contaminada com coisas externas. Aqui também, nesse momento da observação, nós não queremos que você vai pegar comentários bíblicos, vai ler sobre isto, porque nós não queremos que esse momento que você está observando como detetive seja contaminado com pensamentos de outro. Vai chegar um momento que você pode usar isso, mas nesse momento você colhe evidências, é como colocar num pacotinho e depois vai para o laboratório para ser analisado. Nesse momento você vai usar a sua observação, guiado pelo Espírito Santo para fazer isso. E baseado nisto que nós vimos até agora, eu quero te dar algumas tarefas para você fazer durante a semana. E nós vamos pensar num livro bem pequeno, uma carta na Bíblia, que é a carta de Filemon. Então, o que eu quero que você vai fazer de forma prática em Filemon, você vai pegar o livro, a carta, você vai orar, que é o primeiro princípio. Você vai ler a carta inteira de uma vez, de uma sentada, você não vai ler um versículo, e ela só tem 25 versículos, né? Você lê em 5 minutos. Então, você lê a carta toda, e aí você vai observar, depois que você leu, você vai observar algumas coisas para mim. Na próxima semana nós vamos conversar sobre isso. Eu quero que você observe. Então, se você puder tomar uma nota aí, você vai observar nome de pessoas. A carta é pequena, mas eu quero que você tenha uma cor para nome de pessoas. Quero que você descubra quantos nomes de pessoas tem lá. Palavras repetidas. É claro, a carta tem 25 versículos, então não tem muita coisa repetida, mas você vai observar. E outra coisa, eu quero que você observe referências a pessoas de Deus ali. E isso eu vou incluir Jesus. Toda vez que ele falar sobre Jesus, e é claro, está incluindo os sinônimos, Jesus, Senhor, quando o Senhor está se referindo a Jesus, o Cristo, você vai usar uma cor para marcar esses nomes para mim na carta de Filemon. Então, aqui você não vai recorrer a nenhum comentário bíblico, nenhuma aula, nada sobre Filemon. É você e o texto. Você vai ficar impressionado quanta coisa você vai descobrir. Eu quero que você observe para mim na carta, sem nenhum comentário bíblico. Então, não use uma Bíblia com comentário, para você não ser tentado aí para o comentário. Então, se você tem Bíblia com comentário, deixa isso de lado agora para você observar. Então, eu quero que você observe na carta se ela diz quem é o autor, quem é o destinatário da carta. Então, observa nessa carta quem é o autor, para quem é o destinatário. E dá uma lida se você consegue observar o porquê o autor estava escrevendo aquela carta. Qual é a razão, você acha, que ele escreveu aquela carta? Por que ele foi motivado, inspirado pelo Espírito para escrever aquela carta? Ainda só na carta, eu quero que você observe as emoções do autor humano da carta. Né? Porque nós vamos descobrir isso também nas cartas, que às vezes o autor humano ele tem as emoções dele. Né? Se estava sendo as emoções, parecia chateado, irado, estava encorajando. O que você pode aprender? E não tem assim, se não descobriu nada, está tudo bem. Né? E o que você pode observar de quem eram os ouvintes originais daquela carta? Para quem ele escreveu? O que dá para você observar um pouco mais naquele ambiente? Então, essas seriam algumas das tarefas para a próxima semana, quando nós vamos continuar com o método. Dúvidas? Então, não sei se você quer escrever. Agora eu estou vendo
o chat aqui do lado, se você quer abrir o microfone, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, ou alguma pergunta, e aí nós podemos também finalizar. Tanto pode ser uma pergunta sobre nossa aula, algum comentário que queira ser feito, ou sobre essas tarefas que eu estou te dando a respeito de Filemon. Professor, tem uma aqui. Você falou sobre comentário, que não é certo de usar, mas o que o senhor fala sobre manual de usos e costumes do Antigo e do Novo Testamento? Se é bom ler, e se for, o senhor tem algum aí para indicar para a gente? É bom ler, mas não na fase de observação. Na fase de observação, ele pode estar te induzindo já. Então, na fase de observação, você não deveria ter nada. Na fase de interpretação, eles podem te ajudar. Toda a informação histórica, toda a informação de costumes pode te ajudar bastante, né? Mas não deveria ele estar te induzindo no começo. Então, quando você observa, você está construindo o alicerce. Então, claro, se vai ficar dúvidas, você não tem resposta ainda. Você está deixando, no momento da interpretação, você vai fazer as perguntas. E aí pode ser que a pessoa tenha aulas específicas sobre aquele livro, do contexto histórico, ou que ele é direcionado mesmo para comentários, para ler e informações que tem. Hoje tem muita informação, né, que a pessoa pode usar no contexto, ajuda o contexto histórico. Ok, algo mais?